Olá, pessoal, tudo bem? Estamos retornando e hoje eu estou aqui para duas coisas: para fazer uma breve revisão, para relembrar onde nós paramos e para começar, né, um tópico novo dentro do mesmo assunto. Então, a gente está na aula 24, mas na verdade eu vou dar uma revisadinha nas aulas anteriores, né, na 22 e na 23, e aí a gente vai prosseguir. Então, vamos animar para começar de novo. Bom, quais são os objetivos, né, da nossa aula hoje? Além de revisar um tal de número de oxidação que ficou lá para trás, nós precisamos identificar reações de oxirredução, vou explicar isso bonitinho, e saber determinar numa reação desse tipo quem é agente oxidante e quem é agente redutor. São as substâncias que participam das reações de oxirredução. Então, são dois objetivos importantes, além de relembrar a última aula. Bom, nós vamos iniciar pela revisão, né? Relembrando o último tópico que nós estudamos, que é o número de oxidação, a gente simplifica, nós chamamos de NOx. O número de oxidação é a carga que um átomo adquire dentro de uma molécula, dentro de uma substância. Essa carga pode ser real, certo? Ou pode ser uma carga, a gente diz que ela é parcial, não é exatamente um cátion ou um ânion. Vou relembrar isso com vocês. Como exemplo, vou pegar uma substância bem conhecida, vou pegar o sal de cozinha. O sal de cozinha, quando se forma, ele é feito a partir de sódio, que é um metal. Metal da família 1A tem um elétron na camada de valência, e esse metal se liga ao cloro, que é um A-metal. Então, estou colocando os elétrons das camadas de valência dos dois átomos. O caso do cloro são 7. O que acontece entre o sódio e o cloro é uma transferência de elétrons. O sódio doa o elétron da camada de valência para o cloro e, a partir daí, ele se torna um cátion. Então, ele se transforma em Na+. O cloro passa a ser Cl-. Essas cargas são opostas e se atraem, e a gente tem a formação do NaCl. O nosso foco aqui é olhar para essa carga que apareceu ali em cima do sódio. Essa carga é uma carga positiva que indica que ele perdeu um elétron. Isso é o NOx. O NOx do sódio, neste caso aqui, é +1. Já o cloro, que recebeu o elétron e se transformou num ânion, ele tem NOx -1. Então, isso é o número de oxidação, é a carga do átomo dentro da ligação química. Pode ser +1, +2, +3, isso vai depender de quantos elétrons foram perdidos ou recebidos. Quando nós temos íons, então, é muito fácil observar o NOx. Mas, muitas vezes, eu tenho uma ligação covalente. Eu tenho, por exemplo, uma ligação de H com F. Vou pegar o hidrogênio e o flúor. Como é que eu sei o que está acontecendo aqui, né? Eu tenho um tracinho que representa uma ligação covalente, que é um parzinho de elétrons. Eu posso até substituir por dois elétrons aqui, eu acho que fica mais fácil de visualizar. Ó, eu tenho um elétron daqui, outro daqui. O flúor tem outros elétrons também, mas eles estão compartilhando esse parzinho. Então, o que está acontecendo aqui? O flúor é um átomo mais eletronegativo que o hidrogênio, lembrando que tem uma escala para observar eletronegatividade. Nós vimos ela muitas vezes, eu vou repetir ela aqui. E aí, quanto mais para a esquerda, mais eletronegativo. Então, o flúor é muito mais eletronegativo que o hidrogênio. Ele puxa, atrai os elétrons para o lado dele, então ele está arrastando ali os elétrons. O hidrogênio, que está parcialmente, né, ficando mais distante dos elétrons, fica com NOx +1. Enquanto o flúor, que está levando o elétron para pertinho dele, fica com NOx -1. Qual que é a diferença, né, desse caso para o caso do NaCl? No NaCl, a gente tem uma carga real. O elétron realmente é transferido de um átomo para o outro. No caso do HF, né, ele está mais próximo do flúor, mas não foi arrancado do hidrogênio. Então, eu não tenho íons, mas eu tenho cargas parciais ali, e eu tenho o NOx -1 para o flúor
Então, quem fica com o elétron fica com NOx menor, negativo, e quem perde o elétron fica com NOx maior. Eu posso fazer isso para moléculas maiores, né? Eu vou fazer com a água porque é o nosso exemplo mais clássico. A água aparece em todo tipo de exercício, ela está presente em toda a aula. Vou tentar reproduzir mais ou menos aqui a geometria, né? A água não é uma molécula linear, ela é angular. Mas o que eu quero observar mesmo é quem fica com o elétron. O oxigênio, ó, tá aqui pertinho do flúor, é muito eletronegativo. O hidrogênio está lá distante, ele só não perde para os metais, mas ele é muito pouco eletronegativo. Então, vai acontecer isso aqui, ó. O oxigênio puxa esse par de elétrons, então esse hidrogênio fica com NOx mais um. Ele puxa do outro lado o elétron que ele está compartilhando com o outro hidrogênio ficou mais um. Já o oxigênio arrastou para perto de si os dois parezinhos de elétrons. Então, o NOx do oxigênio é menos 2. Então, a gente aprendeu a avaliar, a analisar NOx olhando a estrutura das moléculas. Só que algumas moléculas, elas são maiores. Então, eu tenho estruturas desse tipo aqui, ó. Eu tenho uma substância, o nome dela é metano, e ó, tem várias ligações. Hidrogênio com carbono, são 4. O que acontece, né? Para olhar o NOx, eu vou ter que observar ligação por ligação. Isso dá um pouco de trabalho quando a molécula vai ficando muito grande. Então, nesse caso, ó, H e C, eu venho na escala, o C é mais eletronegativo que o H, então, automaticamente, né, ele fica com todos os elétrons mais perto dele, ó, todos. Cada um dos hidrogênios está perdendo, né, parcialmente seu elétron para o carbono e está ficando com NOx mais um. Então, mais um para esse, para todos, né? O NOx é individual de cada átomo. Cada átomo tem um NOx. Agora, o carbono que ficou com os 4 parezinhos de elétrons, ficou com NOx menos 4. O importante aqui é observar que a soma dos NOx, né, dos positivos e dos negativos, sempre dá zero, ela se anula. Né? Nas moléculas que não têm carga, na água, no HF, a soma dos NOx de todos os átomos tem que dar zero. Agora, o que acontece é que, muitas vezes, a gente tem uma quantidade enorme de átomos e uma quantidade enorme de ligações. E aí a gente não vai ficar desenhando as moléculas, a gente acaba usando regrinhas práticas para determinar NOx. Então, tem uma série de regras importantes que a gente pode memorizar ou ir consultando, né, para poder fazer exercícios. Eu já vou comentar sobre uma delas já já, mas eu já faço um exemplo disso aqui. Quando eu tenho átomos idênticos se ligando, não existe diferença de eletronegatividade entre eles. Isso aqui faz com que os elétrons fiquem distribuídos igualmente entre os átomos, nem mais para a direita, nem mais para a esquerda. Isso quer dizer, então, que o NOx desses átomos é zero. Ele não atrai muito, nem perde o elétron, então o elétron está distribuído entre os dois, NOx zero para os dois átomos. Todas as substâncias feitas por átomos iguais, né, todas as substâncias simples, elas vão ser, cada um dos átomos vão ter NOx zero, porque não tem diferença de eletronegatividade entre os átomos. Isso já é uma das regras que a gente pode guardar. Substância simples, na substância simples, todos os átomos têm NOx zero. Vou relembrar algumas regrinhas. Vocês têm todas elas, né, na apostila, no caderno, nós já falamos delas lá atrás. Então, ó, já vou colocar a primeira, que é essa que eu acabei de mostrar. Nas substâncias simples, átomos iguais, né? Todos os átomos têm NOx zero. Isso é uma regra. Nós também temos algumas substâncias, né, em que aparecem metais alcalinos, alcalinos terrosos. Isso também ajuda, porque tem regra. Se eu tiver, para alguns metais, né, da família 1A, o NOx é sempre mais um. Isso é regra. Quando eu tenho substâncias formadas por
metais da família 2A, substâncias compostas, né? Não é o metal sozinho, não, porque se o metal estiver sozinho, ele é uma substância simples. Por exemplo, eu tenho magnésio ou sódio, vou colocar o sódio. Sódio sólido. Isso aqui é uma substância simples, então o NOx é zero. Agora, se o sódio estiver ligado a outro elemento, como eu mostrei no NaCl, nesse caso, ele cai nos compostos de metal e ele é mais um, certo? Então, cuidado para analisar a situação. Quando os metais são da família 2, o NOx nos compostos é mais 2. Nós temos ainda outros metais com carga fixa, que é sempre a mesma coisa. O alumínio, que tem NOx mais 3, o zinco, que tem NOx mais 2, e a prata, que tem NOx mais 1. Esses aqui são os metais que não variam. O restante dos metais podem ter NOx variáveis. Então, esses são casos de NOx fixo. Tem mais, né? A gente tem algumas outras regras que dizem, por exemplo, ó, o flúor, ele a não ser que ele esteja formando uma substância simples, o NOx do flúor sempre será menos 1, porque ele é o mais eletronegativo daquela tabela, né? Nenhum átomo vai ter capacidade de atrair mais elétrons que o flúor. Isso é um exemplo clássico. Agora, lembra que se for flúor ligado com flúor, aí o NOx não é menos 1, né? Aí o NOx de cada átomo aqui é zero. Temos várias outras regras. Nós temos, por exemplo, quando o oxigênio está fazendo ligação com outros compostos, então, oxigênio em compostos, então ligado a outro elemento. Se o elemento não for o flúor, né, normalmente o NOx vai ser menos 2. Tem exceção, tá? Tem os peróxidos, vemos isso em alguns exemplos. Nós temos o hidrogênio em compostos. O hidrogênio, ele é um átomo com baixa eletronegatividade. Ele só é mais eletronegativo que os metais. Então, nos compostos covalentes, o hidrogênio tem NOx mais 1. Na água, isso é bem comum. Existem outras regrinhas que ajudam também na hora de resolver substâncias com muitos átomos. Por exemplo, em substâncias neutras, a soma, né, é igual a zero. A soma de todos os NOx é igual a zero se eu tiver substâncias ou, né, eu vou colocar substâncias neutras em moléculas. NOx, soma de todos é zero. Agora, em íons, quando eu tenho íons complexos, eu vou ter que a soma é igual à carga do íon. Vou mostrar depois exemplos disso. Tudo isso nós vimos. Então, nós podemos usar regrinhas, essas regrinhas práticas, para encontrar NOx de materiais, de substâncias desconhecidas. Por exemplo, vou colocar uma bem aqui no meio. H3PO4. Eu quero saber o NOx de todos os átomos do ácido fosfórico. O que eu vou usar como regra? Eu vou usar que o hidrogênio eu sei, e é sempre mais 1 nos compostos? Sempre não, né? Na maioria das vezes. O fósforo eu não sei e o oxigênio é menos 2. Como aqui é uma substância neutra, a carga é zero, a soma de todos os NOx tem que dar zero. Eu tenho 3 átomos de hidrogênio, então os 3 hidrogênios vai me dar mais 3. Um fósforo, que fica X, e 4 oxigênios, que vai me dar um total de zero, de menos 8, que será igual a zero. Resolvendo essa continha, eu tenho que o X vale mais 5, e X é o NOx do P. Então, eu tenho o NOx de todos os átomos determinados. Para o hidrogênio é mais 1, para o fósforo mais 5 e para o oxigênio, para cada átomo, menos 2. Certo? Eu acho que não falei nada de novidade, apenas uma revisão bem rapidinha. Bom, agora nós estamos entrando naqueles tópicos lá do início da aula, nos 2 tópicos que nós vamos falar. Primeiro, nós vamos aprender a identificar o que é uma reação de oxirredução. Reações de oxirredução, elas acontecem com transferência de elétrons. Um átomo passa seus elétrons para o outro.
tem troca de elétrons. Isso é uma reação que nós vamos chamar de oxirredução. Oxirredução é o termo que mais se utiliza, mas ela tem outros nomes. Posso falar oxirred, redox, óxido-redução, todos esses nomes são válidos. Então, o que é uma reação de oxirredução? É uma reação em que os átomos trocam elétrons entre si. Um fornece elétron para o outro e o outro recebe. Essa troca de elétrons é o processo de oxirredução. Oxirredução, na verdade, é uma união de dois nomes. Oxidação, que é perder o elétron, e redução, que é receber. E não existe uma coisa sem a outra, né? Um não pode dar elétrons se não tiver outro para receber. Então, são processos complementares. Não existe oxidação sem redução. Tudo que nós aprendemos sobre NOx tem uma utilidade muito grande agora, porque é a partir do NOx que a gente vai saber se um átomo perdeu ou se ganhou elétrons. Aqui, né, nesses dois tópicos, nesse resuminho, a gente tem a definição. Quando um átomo tem o NOx aumentado, um aumento do NOx indica que ele oxidou. Gente, oxidar é perder elétrons. Então, quando o NOx de um átomo aumenta, ele está perdendo elétrons. Já a diminuição no NOx indica que ele sofreu redução. E redução aqui é receber elétrons. Nós vamos usar o NOx para saber se um átomo perdeu ou recebeu elétrons. Se houve perda e recebimento de elétrons numa reação química, essa reação ela é de oxirredução. Essa equação que está desenhada e está escrita aqui embaixo é o meu exemplo. E aí eu vou mostrar para vocês como é que eu avalio oxidação e redução. Nós vamos calcular o NOx de todos os átomos nessa reação. Então, eu vou começar pelo ferro aqui no Fe2O3. A gente pode escrever a molécula separadinha para poder fazer o cálculo. Então, ó, é uma substância com carga zero, então eu posso usar aquela regra que o ferro é X, o oxigênio é menos 2, 2 vezes o X, 2x, menos 2 vezes o 3, 6, igual a zero. Então, eu vou ter que o x vale mais 3. Olha só, eu tenho o NOx agora do ferro, que é mais 3, eu vou colocar aqui embaixo dele, e do oxigênio, que é menos 2. Agora, eu vou para o CO. Esses números de balanceamento, gente, não influenciam no NOx, essa parte boa, né? Então, mesmo que a equação não estiver balanceada, a gente não faz nada errado. O oxigênio eu sei que é menos 2, e aqui eu já vou colocar automaticamente, né? O carbono tem que ser mais 2 para a soma dar zero. Continuando, lá do outro lado, agora eu vou até mudar de cor aqui. Eu tenho o ferro, agora substância simples. Nós sabemos que o NOx de substância simples é zero, sempre zero. E aqui eu vou fazer o NOx para o CO2. Vamos descobrir o NOx do carbono aqui, ó. O oxigênio é menos 2, vou chamar o carbono de X. Eu tenho um carbono e 2 oxigênios, então 2 vezes 2 vai dar 4. Deixa eu consertar aqui. Então, menos 4 igual a zero. X será mais 4. Então, vou vir aqui, ó. O carbono aqui é mais 4 e o oxigênio, cada um, vale menos 2. Lembra que o NOx é individual de cada átomo, certo? Bom, o que nós vamos ver é a variação. Ó, nós vamos procurar variações no número de NOx. Vamos olhar se alguém ou alguéns variou o número de NOx. Então, eu vou olhar primeiro para o ferro. Ó. NOx do ferro, nos reagentes, é mais 3. Quando ele se transformou em produto, o NOx passou a ser zero. Então, o que ocorreu aqui, né, entre mais 3 e zero? O NOx, ele teve uma variação negativa, ele diminuiu. Ó, o diminuição do número de oxidação indica receber elétrons. Então, eu posso dizer que o ferro, ele recebeu elétrons e sofreu redução. Então, ó, o ferro, ele recebeu elétrons.
Gente, os elétrons recebidos, eles não podem ter aparecido do nada, né? Se ele recebeu, ele veio de algum lugar, então alguém perdeu. Vamos observar e descobrir quem perdeu? Vamos olhar para os oxigênios. Ele é -2 aqui no Fe2O3, -2 no CO e -2 lá no CO2, nos produtos. Oxigênio não mudou de NOx, nada aconteceu com esse átomo. Mas o carbono, ele era +2 aqui e ele passou a ser +4 lá nos produtos. Então, teve uma variação de NOx, então isso me interessa, vou observar aqui. E de 2 para 4, houve um aumento, ó, aumento no número de NOx. Isso indica uma oxidação, então eu posso dizer que aconteceu oxidação do carbono e eu posso afirmar que ele perdeu elétrons. Se eu tenho alguém oxidando, perdendo elétrons e alguém reduzindo, recebendo elétrons, eu posso dizer que isso é uma reação de oxirredução. É exatamente isso que significa oxirredução. É a troca de elétrons e essa variação no NOx. Então, a reação que está escrita aqui, ela é uma reação de oxirredução. Agora, eu vou dar 2 exemplos de reações químicas bem clássicas, bem conhecidas, e a gente vai tentar identificar as mesmas coisas que eu acabei de mostrar na outra reação. Então, o que eu quero olhar aqui? Eu vou pegar uma neutralização, a mais clássica, né, do mundo, aquela que forma o sal de cozinha. Eu gosto de pegar reações conhecidas, porque vocês vão lembrando como é que faz. Quem reage para formar o sal de cozinha, né? É uma reação entre uma base e um ácido. Essa reação é clássica. Ácido com base forma sal e água. H2O mais NaCl. Vocês conhecem essa reação? Nossa, de infinitas vezes que vocês já viram. Aqui na parte de baixo, eu vou colocar um outro tipo de reação que também é conhecido. A gente chama de combustão. Eu vou fazer a queima de uma substância. É reagir essa substância com oxigênio. A substância que eu vou escolher é o CH4, é o metano, é o gás natural, é aquele gás que a gente usa também como combustível de carro. Combustão é reagir com oxigênio, vai formar gás carbônico e água. Então, eu escolhi 2 reações. Tem que balancear para ficar certinho, a lá de cima já está balanceada, aqui de baixo ainda não. Carbono, carbono, 4 hidrogênios, vou colocar 2 aqui. 2 oxigênios mais 2 do CO2, 4. Então, 2 aqui. Essa é a equação balanceada. Agora, vamos para o que interessa. Vamos procurar o NOx de todo mundo. Vou começar por a equação aqui de cima. O NOx do sódio, gente, como ele é um metal da família 1A, é +1. O NOx do oxigênio também é conhecido, né? Normalmente é -2 e o hidrogênio +1. O NOx do hidrogênio +1. Aí, para o cloro, sobra -1, então tudo isso vem das regrinhas práticas. Na água, a gente já viu, é -1, aliás, +1 para o hidrogênio vezes 2, então são 2 átomos, e -2 para o oxigênio. Eu vou deixar o NOx do átomo individual aqui. Deixa eu arrumar o hidrogênio, que eu dei uma apagadinha nele ali. Pronto, então o hidrogênio é +1 para cada átomo. E aqui no NaCl, né? Ó, o sódio da família 1A, +1, então para o cloro sobrou -1. Os NOx estão todos escritos aí. Agora, eu vou vir aqui para baixo, vou fazer na outra reação. Esse CH4, ele está num exemplo lá atrás, eu acho que não tem muito segredo não, mas eu vou fazer ele aqui para quem não lembra. CH4, ó, eu tenho os hidrogênios +1, X para o carbono, X mais 4 tem que ser 0. Então, X é -4. Vou ter -4 para o carbono e +1 para cada hidrogênio. E no O2? Substância simples, NOx 0. O CO2 nós fizemos na página anterior, né? Então, eu já vou usar. Carbono é +4, cada oxigênio -2. E a água conhecida nossa também está ali em cima, +1 para o hidrogênio, -2 para o oxigênio. Agora, vamos para aquele processo de ver a variação nas 2 equações. Na primeira equação, vamos olhar primeiro o sódio? Vamos olhar um átomo de cada vez. +1 aqui,
mais 1 aqui, sem mudança. Oxigênio, menos 2. Do outro lado, menos 2, sem mudança. Hidrogênio, tem um aqui e outro aqui, os dois têm o mesmo NOx, mais 1. E lá do outro lado, mais 1. Cloro, menos 1, menos 1. Ninguém variou o NOx. Vamos olhar a equação de baixo. Carbono, menos 4, mais 4. Opa, já teve variação. Vamos marcar isso aqui, ó. O NOx está indo de menos 4 para mais 4, está aumentando muito. Aumento de NOx, nós damos o nome, vocês lembram? Oxidação, está na página de trás. É quando um átomo perde elétrons. Aumenta o NOx. Vamos ver o resto dos átomos agora. Hidrogênio, mais 1, mais 1. Não mudou. Vamos pegar mais outro átomo. Deixa eu pegar outra cor agora. Oxigênio, 0. Aqui ele é menos 2 e aqui também. Ah, o oxigênio, então, de um lado para o outro mudou. Eu posso pegar qualquer um dos dois como caso de exemplo aqui, ó. Eu vou lá no último. Olha só, de 0 para menos 2, esse aqui também, já vou marcá-lo. Houve uma redução, né? Diminuiu o NOx. E isso indica que ele recebeu elétrons. Quem recebe elétrons sofre redução, quem perde elétrons sofre oxidação. O que eu quero mostrar com esses dois exemplos? Que a primeira reação, lá de cima, onde não houve variação de NOx, ela não é uma oxirredução. Não teve troca de elétrons entre esses átomos. Já essa equação aqui embaixo, onde eu queimei o metano, fiz uma oxidação, isso aqui é uma reação de vou colocar aqui embaixo, redução. Então, essa reação é oxirredução, tem alguém recebendo e alguém perdendo elétrons, e a lá de cima não é. Então, a gente usa a variação de NOx para saber se existe ou não troca de elétrons. Essa é a utilidade do NOx. Bom, dentro desse contexto, né, de troca de elétrons de quem perde e quem recebe, a gente vai identificar nos reagentes das minhas reações o agente oxidante e o agente redutor. Então, é isso que nós vamos falar agora no nosso último tópico. Aqui, nós vamos aprender quem é o agente oxidante, quem é o agente redutor, e aqui tem a definição. Tanto o agente oxidante quanto o redutor, eles serão os reagentes da reação, nunca vão estar nos produtos, tá? Vão sempre estar do lado esquerdo da seta. A gente vai aprender o que é oxidante e o que é redutor neste momento. Eu estou usando aquela mesma equação que nós fizemos há 2 slides atrás. Vou só falar do enunciado. Ó, o agente redutor é a espécie, é a substância que reage causando a redução do outro. Então, ele age reduzindo. O agente oxidante, ele é a espécie química que causa a oxidação do outro. Então, ele age oxidando. Isso eu vou mostrar de novo nessa equação. Lá atrás, eu tinha encontrado o NOx de todos os átomos, então eu vou repetir aqui, ó. O ferro era mais 3, o oxigênio, menos 2. Aqui, ó, era mais 2 para o C, menos 2 para o O, 0 para o ferro, que é substância simples, mais 4 para o carbono, menos 2 para o oxigênio. E aí eu tinha destacado as mudanças, né? O ferro mudou de NOx, foi de mais 3 para 0. E eu tive também o carbono mudando de NOx. Gente, quando o átomo não muda de NOx, a gente não precisa... Vou tentar pegar outra cor. A gente não precisa destacar, por isso que eu não estou falando nada do oxigênio. O oxigênio está mantendo o NOx igual, a gente deixa ele quietinho. Pronto. Então, olha só. Eu tenho o NOx diminuindo de mais 3 para 0, e aqui eu tenho o NOx indo de 2 para 4, aumentando. Vamos lembrar o que eu falei agora há pouco. Quando o NOx diminui, nós chamamos o processo de redução.
e redução é receber elétrons. Quando o NOx aumenta, o nome é oxidação, é perder elétrons. Isso aqui eu já tinha colocado lá na parte de trás. Agora vamos falar desses tais agentes, que é o foco dessa parte aqui. O agente redutor, então estou lendo o texto, é a espécie química, é a substância que age causando a redução de algum elemento presente no outro reagente. Um agente redutor é a espécie que contém um elemento que perde elétrons, ou seja, que sofre oxidação. Parece que está confuso, então vamos pensar nisso com calma. Ele está querendo dizer o seguinte, que o agente redutor é aquele que sofre oxidação. Então, ele doa o elétron dele para o outro, ele é oxidado enquanto ele reduz o outro. Então, agente redutor sofre oxidação. Vamos ver quem sofreu oxidação? Ó, a oxidação está acontecendo aqui nesse processo. Quem sofreu oxidação foi esse átomo aqui, ó, o carbono. Ele teve o NOx aumentado, ele sofreu oxidação, então ele é o agente redutor. O carbono é o agente redutor? Não. O agente redutor é toda a espécie química que contém carbono. Ou seja, gente, o agente redutor é o CO, não somente o C. Então, ó, é toda a substância. Agora, vamos para a segunda parte. O agente oxidante, quem é essa pessoa? O agente oxidante é a espécie química que causa a oxidação do outro. Agente oxidante é quem sofre redução. É a espécie química que contém o átomo que sofre redução. Vamos olhar para isso aqui. Quem que está sofrendo redução, gente? Redução, quem está sofrendo é o ferro. Está indo de -3 para 0. Então, o ferro sofre redução. O agente oxidante é toda a espécie que contém o ferro. Então, o agente oxidante é quem sofre redução, né? Quem tem o átomo que sofreu redução. Então, o agente oxidante não é o ferro, é toda a espécie que contém o ferro, Fe2O3. Então, ó, tudo isso aqui é o agente oxidante, enquanto que o CO todinho é o agente redutor. Certo? Toda reação de oxirredução tem alguém fazendo redução e alguém fazendo oxidação. Quem sofre oxidação é o agente redutor, quem sofre redução é o agente oxidante. Eu vou aproveitar aquelas duas reações que eu dei como exemplo, né? Lá em alguns slides atrás, para falar para vocês como que eu identifico agente oxidante e redutor em qualquer reação. A primeira coisa é, se a reação não é de oxidação, não existe agente oxidante nem redutor. Então, aquela reação que eu mostrei do NaOH reagindo com HCl, a neutralização, né? Vai formar NaCl e água. Essa reação, gente, não tem agente oxidante nem redutor, porque não é uma oxidação e redução, não é uma reação desse tipo. Agora, a segunda equação que eu tinha colocado para vocês, que era o CH4 reagindo com O2, já vou colocar até balanceado, vai formar CO2 e vai formar água. Essa reação, ela era uma oxirredução. Quem será o agente oxidante e o agente redutor nesse caso? Eu vou já colocar quem são os NOx aqui, para ficar mais rápido. NOx 0 para esse, mais 4 e menos 2. Então, estou pegando vários, já colocando vários NOx embaixo do átomo para não ter que fazer a continha tudo de novo. Então, a gente já tinha feito isso lá atrás. Agora, vamos observar as variações. Carbono está indo de -4 para 4. Olha só, NOx está aumentando.
E aí eu vou pegar mais alguém que varia o NOx. O hidrogênio não serve para a gente, né? Porque o hidrogênio está com NOx igual dos dois lados, mais um, mas o oxigênio está variando. Ó, está indo de 0 para -2. NOx está diminuindo. Nós aprendemos como avaliar isso, né? Olha só. Quando o NOx, nesse caso aqui, aumenta, indica oxidação. Então, está acontecendo oxidação com esse carbono. Já no caso de baixo, de 0 para -2, aqui, ó, o NOx, ele diminuiu. Isso indica redução, recebeu elétrons, certo? Agora, vamos identificar os agentes. Quem está sofrendo oxidação é o carbono. A substância que contém o carbono é o CH4. Então, o CH4, que é a substância que contém carbono que sofre oxidação, é o meu agente redutor. Já o oxigênio, ele contém, né, o O2 contém os átomos de oxigênio que estão sofrendo redução. A espécie que sofre redução, ela é o agente oxidante. Então, na combustão aqui, o agente oxidante é o O2 e o agente redutor não é só o carbono, é tudo, é o CH4. Então, é assim que nós identificamos agente oxidante e agente redutor em reações de oxirredução. Quando a reação não tem transferência de elétrons, não existe agente oxidante nem agente redutor. Eu não vou fazer agora, mas eu já quero mostrar para vocês as duas questões que nós faremos na aula ao vivo. Nós vamos discutir e fazer juntos. São as questões lá da parte da aula, né, em classe, dos exercícios em classe. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma reação com cobre, certo? E ela fala da Estátua da Liberdade. Eu aconselho que vocês leiam esse exercício antes da aula para a gente fazer junto. Eu coloquei ele aqui, mas nós vamos resolver depois. E o exercício número 2. Só tem 2 exercícios nessa aula, mas vai dar para a gente olhar bonitinho quem é agente oxidante, quem é agente redutor e discutir, né, essas transferências de elétrons, variação de NOx. Então, a aula de hoje é isso, gente. Muito obrigada!